Quero agradecer ao Eterno Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui através do programa Semeadores de Fogo para podermos meditar na Sua santa e poderosa palavra que tem poder para transformar as nossas vidas, assim como transformou a minha vida. Eu quero ler juntamente com vocês no livro de Mateus, Matitial. Matitial é o livro aí que nós temos como primeiro evangelho do Novo Testamento, do Segundo Testamento. Eu quero ler no capítulo 13 apenas o versículo de número 44. Mateus, Matitial, seu nome hebraico, capítulo de número 13, versículo de número 44, que nos diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. São palavras de Jesus. Jesus foi quem falou essa comparação. E aqui Mateus ele deixa escrito nessa porção que nós estamos e acabamos de ler e pudemos perceber que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Então, o que Jesus tenta passar para nós, para as nossas vidas, para nós, que o reino dos céus é algo precioso, é algo que as pessoas fariam de tudo para poder obter, se pudesse ser comprado, logicamente. Mas o que Jesus estava aqui dizendo é que ele não estava querendo dizer, melhor dizendo, que nós podemos adquirir o reino dos céus. Mas é como um tesouro que alguém achou em um campo e logicamente escondeu aquilo ali para que as pessoas não pudessem ver. E ele foi, não sabemos se aquele campo tinha muito valor ou não, mas ele vendeu tudo o que ele tinha e chegou para o proprietário daquela terra e disse: olha, eu quero comprar essa terra, e pagou o que ele tinha, e o proprietário acabou vendendo para que ele pudesse ficar com aquele tesouro. O que Jesus quis dizer é o seguinte, que em nós é muito importante termos como prioridade o reino dos céus. Jesus veio para implantar, o reino de Deus aqui nessa terra. Ele nasceu, ele cresceu, viveu, teve o seu ministério por mais ou menos 3 anos após aí os 30 anos de idade, e depois ele veio morrer por mim e por você. Mas tudo que ele fez durante o seu ministério, nos 3 anos últimos de sua vida, foi implantar o reino de Deus, ou começar a implantar o reino de Deus aqui nesse mundo. Para isso ele chama então súditos, ele chama servos para começar o seu reino e fazer a implantação dele. E isso não era coisa que poderia ser desprezado por nós. Jesus quis dizer que o reino dos céus tem muito valor. Muitas vezes nós não damos muita ênfase ou muita importância às coisas espirituais. Por quê? As coisas espirituais é aquilo que nós não podemos tocar, que nós não podemos ver. Se logicamente nós tivéssemos a visão ou pudéssemos contemplar de uma forma ou de outra, em uma forma de sentimento, o que seria o futuro, o nosso futuro, pelo caminho que nós estávamos andando, se pudesse ser abertos os nossos olhos espirituais, para que nós pudéssemos contemplar o futuro daquele caminho, assim como quando nós olhamos uma estrada, quando nós percorremos uma estrada, ou mesmo quando nós acompanhamos algo, hoje nos nossos dias, aí através do Google, quando nós olhamos no mapa, e aí às vezes tem as ruas, as estradas, que nós podemos acompanhá-la do alto, quando ali foi fotografado, ou mesmo quando o carro acabou filmando aquele percurso, nós podemos acompanhar. Então eu sei como vai se passar para eu chegar lá, sei até onde eu vou chegar, porque está tudo localizado.
Se nós pudéssemos contemplar assim o nosso futuro, eu tenho certeza que muitas coisas iriam mudar em nossa vida. Então Jesus quis dizer o seguinte, que o reino dos céus é algo de valor para nós. Ele veio aqui a esse mundo, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, ele deixa a sua glória, se faz homem e chega até o momento de perder a sua vida, de morrer. E ainda a Bíblia é enfática, Paulo enfatiza isso dizendo que seria uma morte de cruz, né? Estaria morrendo aí a morte de cruz, que para a lei judaica era algo desprezível, era algo humilhante. Então Jesus se fez, se humilhou para morrer por mim e morrer por você, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. Então Jesus se fez maldito por nós, para implantar o reino dos céus. Por misericórdia que ele tem de nossas vidas, ele vem a esse mundo para a salvação. Nós sabemos que isso daí já havia plano desde que o ser humano, através de Adão, faz a primeira desobediência, tem o primeiro erro da sua vida, e isso transtorna toda a humanidade que seguiria após Adão e Eva. E ele então, quando ele erra, quando ele faz aquele pecado, ele leva toda a raça humana ao pecado, à desobediência e ao afastamento com o Senhor, o seu eterno Criador. E naquele momento então, quando há um acerto de contas, quando o eterno Deus chama, naquele momento Adão, né, chama Eva para acertar aquilo que eles haviam feito de errado, para conversar com eles o que havia acontecido, para até mesmo depois sentenciá-los, né? Assim como alguém quando erra e é levado à justiça, e depois então tem que se ouvir as pessoas, o que eles falam, e depois vai ser dada a sentença. Assim mesmo o Senhor fez com Adão e Eva, né? Chamou-os para interrogá-los o que estava acontecendo. É lógico que o Senhor sabia, mas ele dá a oportunidade de que a pessoa possa reconhecer. O Senhor dá a oportunidade para que Adão e Eva pudessem esclarecer o porquê daquela desobediência. E o que nós vemos na atitude do homem naquela hora, né? O que nós vemos na atitude de Adão naquele momento, quando o Senhor o chama para o esclarecimento. Em vez de que ele reconhecesse o seu erro, dizendo: não, Senhor, de fato eu errei, eu pequei, de fato eu desobedeci, de fato eu errei o meu alvo, porque o Senhor havia mandado eu fazer algo, e agora, ou não fazer, melhor dizendo, né? Não comer do fruto daquela árvore que está no meio do jardim, em que muitos pensam até que é aí o contato sexual com Eva, e nós sabemos que não, porque a própria Bíblia é clara. Antes disso, o Senhor diz para Adão e Eva: olha, crescei, multiplicai e encher a terra. E não haveria multiplicação da raça humana sem que houvesse um contato ali íntimo entre aquele casal. E havia a ordem do Senhor, então: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então não era esse não foi esse o pecado, a desobediência, o erro. Foi verdadeiramente aquela fruta que estava, aquela árvore que tinha o seu fruto, que estava no jardim, e o Senhor falou: não coma. Então ele precisava, e deu a liberdade, deu o direito, né, de defesa para o ser humano. Não veio logo com a sentença, mas deu direito para que ele pudesse se defender naquele momento. E o que Adão faz naquela hora? Ele culpa ao próprio eterno Deus e diz: olha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, né? Porque a Bíblia não relata que ele pediu, relata que ele estava triste, e o Senhor, percebendo a sua situação, então faz uma ajudadora para ele, e ele então faz o quê? Culpa a mulher, ou melhor dizendo, culpa o eterno Deus, porque olha, foi a mulher que o Senhor me deu que fez com que eu errasse. Aí então o Senhor vai até a mulher: qual é a sua culpa nisso? Ela fala: não, eu não tenho culpa nenhuma, a culpa foi da serpente, né? E assim nós fazemos muitas vezes quando nós tentamos jogar a culpa nas costas dos outros. Nós erramos,
Nós estamos errados, nós somos falhos, mas nós gostamos de que alguém seja culpado em nosso lugar, de que alguém possa levar a culpa no nosso lugar. E não gostamos de assumir, mas o Senhor não deixou eles sem a oportunidade de uma defesa. E naquele momento então, tendo em vista que as suas respostas, não foi um ato de misericórdia, não foi um ato de arrependimento, nós não vemos, quando o Senhor fala com eles, um ato de arrependimento naquele momento. Não vemos eles suplicando a misericórdia do Senhor, e sim acusando, um acusando o outro. O homem acusa a mulher acusa a serpente, e ninguém quer assumir o fato de que eles erraram. Então o Senhor disse: olha, não tem jeito, então saiba que vocês então terão aí, como consequência desse pecado, vocês terão a morte. Infelizmente a morte ocorreu a toda criatura, e a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo escreve que por um homem entra o pecado no mundo, e também depois por um homem veio sair, Jesus Cristo. Mas naquele momento o Senhor ainda promete para Eva e diz: olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Por que da semente da mulher e não do homem, se há necessidade de que os dois possam se juntar para que possa ter uma vida? É porque depois nós vemos então a obra do Espírito Santo fazendo uma obra em Maria e nascendo Jesus, e Jesus vindo, vivendo aí 30 anos como qualquer pessoa normal, logicamente não tão, assim como qualquer pessoa, porque havia uma diferença nele, mas viveu normalmente com a sua família, viveu ali com o seu pai, sua mãe, e depois então dos 30 anos o Senhor o chama para o ministério, e ele começa o seu ministério com o intuito de implantar o reino de Deus. Quer dizer, veja quanto custou, quantos anos se passaram desde que Adão e Eva, eles vieram ali cometer aquele pecado e receberam aquela sentença, para que começasse a implantação do reino de Deus, Quantos anos tiveram que se passar para que Jesus chegasse como o Messias, como ungido, como enviado, como escolhido, para poder trazer a salvação até nós. Então é algo precioso, não é algo que nasce num dia e no outro dia já não vai acontecer, não. Precisou passar aí milhares de anos para que houvesse a possibilidade do homem novamente, do ser humano, melhor dizendo, do ser humano novamente poder ter um contato com o seu Criador, através do quê? Da atitude de Jesus, que começa a implantar, que chama 12 homens, que convoca 12 homens juntamente com eles, e infelizmente um era o traidor, um veio a trair, para que nós também possamos compreender que sempre haverá falha em nosso meio, até mesmo no ministério do próprio Jesus, que sabia quem ele estava escolhendo, que ainda relata, um de vocês é aí a descendência do próprio diabo, do acusador, do enganador, Então Jesus, conhecendo isso, ainda teve no seu ministério entre os 12, e mesmo no dia quando ele vem atrair, e ele vem demonstrar, Jesus não correu. Jesus ainda fala para ele: olha, vai, faça rápido aquilo que você tem que fazer. E ele saiu e foi lá para denunciar onde estava Jesus, para que as pessoas prendessem a Jesus. E Jesus, por meio nenhum, ele poderia fugir, ele não fugiu. Ele poderia ali destruir, porque a Bíblia relata que só de perguntarem a eles, quando perguntaram quem era, ele disse: sou eu. Eles caíram no chão, os seus algozes, perseguidores ali, os soldados do sacerdote, do sumo sacerdote, caíram no chão somente da palavra de Jesus, quando ele falou: sou eu, vocês me procuram, E ele não fugiu naquele momento, e ainda fala para Judas: ó amigo, chama ele de amigo, Ainda dando oportunidade, quer dizer, o Senhor ainda dá oportunidade para ele, chamando de amigo. Amigo, você traz o filho do homem com um beijo, porque Judas chega para demonstrar quem era Jesus, e eles não pegarem ali alguém errado, porque não viviam com Jesus, e todos ali se pareciam, basicamente, 3 anos andando junto, por certo já tinham quase a mesma palavra. E depois nós vemos isso quando Pedro está lá
próximo onde estava Jesus, e as criadas começaram a falar: você é um deles, você fala igual a eles, né? E ele começa a negar, esbravejar e falar, né, mal. Mas o Senhor ali, ele chama aqueles 12 para implantar. Um deles ali acaba tirando a sua própria vida pela traição, quando ele viu o erro que ele cometeu, levando, né, uma pessoa inocente. Muito embora havia necessidade de que isso se passasse, isso se acontecesse, havia necessidade de que o mártir, né, que é o próprio Senhor Jesus, o dono da obra que estava ali implantando, ele precisava morrer. Mas ele então acaba, né, com a sua consciência, onde houve também a possibilidade dele se arrepender, e ele não se arrepende, e ele acaba tirando a sua própria vida, quando ele vê o que estavam fazendo com Jesus. Então, Jesus, acontece tudo isso com ele. Ele é levado à morte, ele vai ser crucificado, vai ser pendurado ali no madeiro, como maldição para nós, para a implantação do reino de Deus. Então dizer que o reino de Deus é pouca coisa, não. O reino de Deus é algo precioso, que nós precisamos. Jesus, ele quer dizer aqui que nós precisamos fazer todo esforço. Todo esforço. Ele diz que aquele homem, quando acha aquele tesouro em um campo, né, descobriu aquele tesouro num campo, enterra de novo e vai e vende tudo que ele tem, faz todo o seu esforço para adquirir aquele campo e ficar com aquele tesouro. O que Jesus está querendo passar para mim e para você? Que logicamente nós precisamos fazer de tudo para ter o reino de Deus na nossa vida. Nós precisamos fazer de tudo para sermos candidatos ao reino de Deus. Nós precisamos fazer de tudo para estarmos juntos com o nosso eterno Deus, porque o reino de Deus simboliza presença do eterno Deus conosco. Então nós precisamos nos esforçar. Jesus fala que aquele homem se esforçou. Aquele homem, quando acha, esconde, e preocupado com aquilo, ele não importa o preço, né? Ele pega tudo que ele tinha. Não sabemos também se ele paga mais, mas provavelmente, né, a venda foi tão fácil e tão rápida que não houve uma contra-oferta, porque logicamente ele oferece mais do que valia aquele campo, e a pessoa acaba, né, vendendo aquele campo, porque ele sabia que o tesouro estava escondido. Muito mais valia do que ele tinha, muito mais valia do que aquele próprio campo que ele estava comprando, o tesouro que ele achou e escondeu ali naquele campo. Assim mesmo, né, nós precisamos lutar. E Jesus disse que o reino dos céus é ganho à força, né? Por quê? E ainda diz assim, olha, e até hoje os homens lutam e se esforçam para estarem lá. Então nós sabemos que nós precisamos fazer o nosso esforço para estarmos com o reino de Deus. Quer dizer, quando nós conhecemos Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, e sabemos que Ele vai, né, fazer tudo aquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas, nós temos que agarrar, nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar, e se preciso for vender tudo, mas não perdermos a salvação, porque Jesus conta conta uma parábola que um fazendeiro, ele possuía já muitos bens, mas naquele ano foi fartura. Ele plantou e aquilo ali rendeu muito a sua plantação, muito a sua plantação. E ele então, quando ele vê que começa a colheita, os seus celeiros não eram suficientes para armazenar todos aqueles grãos. Ele então, a Bíblia diz que ele fala consigo mesmo, né? Sabe o que eu vou fazer? Né? A colheita esse ano vai ser maravilhosa. Eu vou então derrubar esses celeiros velhos, vou construir outros celeiros maiores, vou armazenar e então eu terei alimento, terei sustento para muitos e muitos anos, e direi para a minha alma: ó alma, descansa, come, bebe, folga, porque há muito mantimento, né? Para comer, para comercializar, para viver muitos anos sem precisar mais quase que nem trabalhar. E Jesus disse: olha, e se hoje pedirem a sua alma, né? Então uma voz disse: hoje você vai morrer. E daí?
o que tens preparado para quem será. Jesus disse: olha, não vale nada o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E isso faz parte do reino dos céus. Quando nós perdemos a nossa alma, nós não estamos fazendo parte do reino dos céus. Então, o reino dos céus é importante para mim e é importante para você. E nós precisamos fazer de tudo, largar tudo muitas vezes, para ficarmos com o reino dos céus, como esse homem, né? Que aí vende com alegria. Com alegria, ele possui aquele campo porque tinha um tesouro. E ele diz: o reino dos céus é comparado a esse tesouro, que a pessoa faz de tudo para adquirir. Faz de tudo para adquirir e não largar mais disso. Se alegra. O reino dos céus é para nos trazer prazer e alegria. E Jesus vem implantar o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro que alguém achou no campo, enterrou, foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo e agora alegremente ele diz: sou dono do tesouro. Comprei o campo e adquiriu o tesouro. E agora ele fez de tudo, ele se esforçou. Se esforce para ir para o céu, se esforce para que o reino de Deus possa fazer parte da sua vida e você ser abençoado, você ter a bênção de Deus, você poder ter Jesus. Se você aceitar Jesus como Salvador e fazer a sua vontade, eu tenho certeza que você está adquirindo o reino dos céus. E quando ele voltar para você, ou voltar para buscar a sua igreja, você vai estar para sempre com ele. Mas tenha alegria, lute pelo reino dos céus, para que você um dia possa estar com o nosso eterno Deus. Que o eterno Deus nos abençoe em Cristo Jesus e possa falar melhor no profundo do seu coração. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém.